Bom dia, feliz sábado a todos. Para mim, motivo de alegria poder estar aqui, motivo de alegria de poder ver nossa igreja aberta novamente, de portas abertas, com suas restrições, lógico. Nós estamos vivendo um momento que chamamos de um novo normal, mas mesmo assim o coração se enche de alegria. Eu estive aqui há 2 meses atrás, e confesso que o coração ficava muito apertado de estar pregando para você em casa, mas vendo aqui os bancos vazios. Dava um aperto no coração, mas agora nós estamos vivendo já devagarzinho, com todos os cuidados necessários, vendo a nossa igreja aberta, podendo ver os nossos irmãos. Talvez não o sorriso ainda, né, Robão? Mas os olhos também sabem sorrir. Então, pelos olhos, a gente vê. Às vezes o olho dá uma esticadinha assim, né? Dá uma apertadinha, a gente sabe que tem um sorriso ali debaixo daquela máscara, e isso é muito bom. Um ótimo sábado para vocês. Só lembrando que, a partir de quarta-feira, começa aqui na Igreja Central de Teixeira de Freitas a semana de oração Crescendo em Graça. Quarta-feira, a partir das 19h30, tá certo? Vai iniciar uma semana de oração Crescendo em Graça, e você é convidado a estar aqui, acompanhado também pela plataforma digital da Igreja Adventista Central de Teixeira de Freitas. Ok? Queridos, como nós estamos, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e falarmos com Deus. Ó Pai, aqui estamos na Tua casa e nesse momento queremos pedir o Espírito Santo entre nós. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, prepare como terreno fértil para receber a Tua palavra, cele este lugar com o Teu Espírito. Esteja com cada um que nos acompanha também pelas plataformas digitais, quem está em casa, quem está ouvindo, quem sabe, em algum outro ambiente, que o Teu Espírito Santo possa falar a essas pessoas e fale a nós também. Te pedimos por Jesus. Amém. Queridos, que momento é esse que nós estamos vivendo? Diferente de tudo que a gente já pensou. E aí eu começo a me lembrar do início do ano de 2020. Você estava onde na virada do ano? Comece a lembrar aí um pouquinho. Quais foram as suas expectativas para o ano 2020? O que foi que você planejou para esse ano? Quem sabe planejou fazer a viagem dos sonhos? Eu tinha uma viagem, gente, planejada. Não deu. Foi adiada. Mas, e você? O que foi que você pensou? Nós estamos vivendo um momento diferente de tudo. Os números do Brasil apontam mais de 2.967.000 pessoas contaminadas pela Covid-19. Nós temos aí mais de 2.068.000 pessoas recuperadas. Mas nós temos também mais de 100.000 famílias que perderam alguém por conta da Covid-19 no Brasil. E às vezes é engraçado como a gente pensa que as coisas só acontecem lá fora, né? Porque desde o final do ano passado, quando a gente começa a acompanhar os números da Covid, começou lá na China, e daqui a gente acompanhava ainda muito confortáveis, não está lá na China, tão distante. E aí as coisas foram se aproximando, daqui a pouco, não, olha, Estados Unidos, França, Itália, e com pouco tempo, o primeiro caso no Brasil, repercussão nacional, toda a imprensa, né, mostrando o primeiro caso no Brasil, monitora-se quem veio no avião com esse primeiro caso, e tudo começa passo a passo. Daqui a pouco, o primeiro caso na Bahia, lá em Salvador, e aí você começa, poxa, será que vai chegar aqui? Primeiro caso no extremo sul da Bahia, Prado, registrou o primeiro caso. E aí, o primeiro caso em Teixeira de Freitas, e o que estava tão distante, bateu na nossa porta. Daqui a pouquinho foi o primeiro caso de alguém conhecido nosso. Daqui a pouquinho foi de alguém da família. Eu quero aproveitar esse momento para pedir vocês que intercedam por uma pessoa, Deus sabe quem é, que está vivendo um momento muito conturbado por conta da Covid-19. Uma pessoa amiga, que a gente tem trabalho junto, ela, nessa semana, em uma semana, a vida dela mudou. Nessa semana, a avó dela faleceu em decorrência da Covid-19. A mãe dela foi internada. Do internamento foi para a UTI. E da UTI está entubada.
E ontem, a filha dela também com Covid-19. Teve que ir às pressas para Vitória. Em decorrência da Covid, a filhinha dela de 4 anos de idade teve derrame pleural. Como está a cabeça dessa pessoa? Sabe o que é que me chama a atenção? Será que ela escolheu isso para ela? O que é que você acha? Pouco provável. E você? Será que você escolheu isso para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso estado? Não. Mas existem coisas, queridos, que nós temos o poder da decisão, que nós temos o poder da escolha. Sabe, por exemplo, quando eu começo a pensar o que é que você escolheu para você hoje, quais foram as escolhas que você fez hoje, faz comigo aí. Eu não vou pedir de muito tempo, não, eu vou pedir de hoje. Desde a hora que você acordou até agora, você já fez alguma escolha? Provavelmente sim, né? Provavelmente não, com certeza sim. Você escolheu que roupa você vestiria. Você escolheu se você iria acompanhar o culto presencial aqui na igreja ou online em casa. Você escolheu se iria ou não acompanhar o culto. Você fez várias escolhas. Você escolheu o que você ia tomar no café da manhã, no de jejum. Você fez várias escolhas. Quantas escolhas a gente faz por dia? Você já parou para pensar? Eu ainda não parei para contar, não. Qualquer hora dessa eu vou tentar, mas pouco provável acertar. O mais certo é errar a quantidade. São inúmeras escolhas que nós fazemos todos os dias. A todos os momentos nós fazemos escolhas. E eu li certa vez um pensamento, enfim, que dizia o seguinte: a cada momento em que nós vamos fazer uma escolha, Satanás está do nosso lado. E eu tomei um susto, falei assim, não, será? E aí eu comecei a parar para pensar que eu faço escolhas da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Que eu faço escolha a todo momento, de segundo em segundo, de fração de segundo. A cada instante eu estou fazendo escolhas na minha vida. E se isso realmente é verdade, isso quer dizer que Ele está do meu lado a todo tempo? Tentando interferir nas minhas escolhas, tentando fazer com que eu faça escolhas erradas, tentando fazer com que eu fale coisas erradas, que eu pratique coisas erradas. Queridos, você já fez alguma escolha errada na sua vida? Provavelmente sim, lembre-se da escolha errada que você já fez. A pergunta que não quer calar agora é o seguinte: você tirou lição dessas escolhas erradas? Você aprendeu com essas escolhas erradas? Quantas escolhas certas você já fez na sua vida? Quem sabe, né, André, Wellington, o pessoal do pedal, Robson, a escolha de começar a pedalar. Olha que legal. Mudou o estilo de vida, a qualidade de vida. São escolhas que nós fazemos a todo instante na nossa vida. Seu dia começa vazio. Passando um carro de som aqui, só um pouquinho, para ajudar a gente. Seu dia começa vazio, começa como uma folha em branco, que você preenche de acordo às suas escolhas. A história do seu dia, a história da sua vida, ela começa como uma folha em branco, e somos nós que preenchemos o que vai nessa folha em branco. Se eu perguntar para você, qual é a história do seu dia de ontem, você vai ver quantas escolhas você fez. Se você começar a recapitular o que foi que eu fiz durante essa semana, você vai começar a entender quantas escolhas eu fiz. Quantas escolhas eu fiz certas, quantas escolhas eu fiz errada. E se tudo fosse diferente? E se eu tivesse uma segunda chance? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias agora no livro de João, no capítulo 8, a partir do verso 1. É uma história conhecida de todos nós, mas que eu gostaria de tirar algumas lições dessa história junto com vocês nessa manhã. Você que está em casa, você que está nos acompanhando, olha, pode abrir pelo aplicativo, abra a sua Bíblia física, abra a sua Bíblia digital, acompanhe comigo o texto que está em João 8, capítulo 1 em diante. João 8, versículo 1 em diante, perdão. Diz assim, na tradução da minha Bíblia, fala assim, olha: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los.
Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que dizes? Verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Que atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Onde estão os que te condenam? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou então Jesus: Eu também não a condeno. Vá agora e não peques mais. Queridos, o início desse texto nos diz o seguinte: olha, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, Jesus voltou para o templo, onde o povo se reunia ao seu redor. Aqui eu consigo entender e interpretar duas escolhas, e eu queria compartilhar isso com vocês. A primeira escolha seria a escolha de Jesus. Qual foi a escolha de Jesus naquela noite? Ir para o Monte das Oliveiras, orar, se encontrar com o Pai, buscar apoio do Pai, buscar orientação, sabedoria, estar em comunhão com Deus. Essa foi a escolha de Jesus. Sabe quantas vezes nós nos sentimos cansados e deixamos de buscar a Deus? Quantas vezes nós falamos assim: mas meu dia foi tão corrido, não vai dar tempo ler. Quantas vezes eu penso e falo assim: olha, mas meu dia hoje foi muito exaustivo, a minha mente está cansada, não vou ler não, vou descansar. Queridos, essa é uma opção, é uma escolha nossa, vai depender da realidade de cada um. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os dias de Jesus não eram diferentes do nosso. Jesus tinha um dia exaustivo, atendendo pessoas a todo instante, caminhando debaixo de um sol, de uma temperatura de mais de 45 graus. Era dia exaustivo para Jesus. E quando chegava a noite, a opção de Jesus, por exemplo, nessa noite, tinha sido qual? Ir para o Monte das Oliveiras, ter comunhão com Deus. O que é que você tem aberto mão para poder estar com Deus? No seu dia a dia, na sua semana, qual é a escolha que você tem feito de estar com Deus? De estar próximo de Jesus, próximo de Cristo? O que é que você está abrindo mão na sua vida, querido, para poder estar com Cristo? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. O texto nos diz que de madrugada ele volta, e ele volta para onde? Para a cama, para dormir, para descansar? Ainda não. Jesus volta novamente para o templo, onde as pessoas se reuniram com ele para ouvir os ensinamentos de Jesus. Mais escolhas nós temos aqui. As pessoas escolheram aguardar Jesus. As pessoas, quando souberam que mesmo de madrugada Jesus estava no templo, elas foram até o templo para ouvir Jesus, para ouvir os ensinamentos de Jesus. E naquela madrugada, eles tiveram um dos maiores ensinamentos da vida de Jesus. Eles aprenderam sobre o perdão naquela madrugada. Queridos, o texto nos diz que era noite, que estava escuro. E quando eu penso na noite, na escuridão, sabe o que é que me lembra? Me lembra aqueles pecados que eu faço quando eu penso que ninguém está vendo. Me lembra dos pensamentos impuros que eu tenho quando eu penso e reflito, falando assim: mas ninguém sabe disso. Naquela mesma noite, onde Jesus escolheu estar no monte orando, onde as pessoas escolheram estar ouvindo Jesus de madrugada, nos conta a história de uma mulher que teve uma escolha diferente. Aquela mulher escolheu estar em adultério. Queridos, nossas escolhas são fundamentais para decidirem o nosso futuro.
Eu costumo falar sobre a lei da semeadura. Quem já plantou alguma coisa, que seja aquele pezinho de feijão na escola, né, no algodão. Quem já plantou alguma coisa? Você não consegue plantar uma semente e colher um outro fruto. Você não consegue plantar abóbora e colher melancia. Não é assim que funciona a lei da semeadura. Na lei da semeadura funciona o seguinte: você tem a escolha na hora da semente. A sua escolha ela está na hora de plantar a semente. Mas na hora da colheita você não tem mais escolha. Você já plantou. O momento da escolha foi no passado. Queridos, quando você vai plantar algo, você escolhe a semente, mas você não escolhe os frutos que vão dar aquela árvore. Você não tem como mudar de ideia depois. Se eu plantei um pé de manga, eu não tenho como mudar de ideia e pedir que ali frutifique jaca. Não dá mais. Já foi. Na sua vida, querido, o que é que você tem escolhido plantar hoje na sua vida? Sabe o que acontece? Eu estou vendo muitas pessoas que plantam ódio, que plantam rancor, que plantam corrupção e querem colher paz, harmonia, amor. Não dá, queridos. Não dá. Nós só escolhemos o que plantamos. A partir daí, os frutos que vêm são consequências da nossa escolha. É a lei da semeadura. Eu só consigo escolher a semente, eu só consigo escolher o que eu vou plantar. Essa é a realidade da nossa vida. E com aquela mulher, queridos, não foi diferente. Aquela mulher, ela plantou o quê? Ela plantou o pecado, ela plantou adultério. E aí, leva-se para Jesus naquela madrugada, aquela mulher. Olha, Philip Yancey, que é um teólogo estudioso, ele diz o seguinte, que naquela época, quando levavam uma mulher pega em flagrante adultério, a primeira coisa que se fazia era despila da cintura para cima. Ela ia nua da cintura para cima. Era a forma que ela era apresentada para que todos soubessem o pecado que ela tinha cometido. Aquela mulher, quando foi apresentada até Jesus, quando foi levada até Jesus, no meio daquela multidão, daquelas pessoas, ela estava nua da cintura para cima. E aí eu começo a pensar, isso fica uma cena na minha cabeça, aquela mulher tentando se esconder, tentando esconder parte da sua nudez, tentando esconder sua vergonha, tentando esconder o seu pecado, o pecado que ela havia cometido, sabe? E eu começo a pensar nas famílias, porque naquele momento não era só aquela mulher, queridos, que estava nua, era a sua família que estava nua. Naquele momento, a vergonha não era só dela, era da família dela também, das pessoas próximas a ela, das pessoas que gostam dela. E aí eu começo a entender o seguinte, as minhas escolhas não trazem consequências só para a minha vida. As minhas escolhas trazem consequência também para os próximos, para a família, para aqueles que me amam. Então eu começo a entender que aquilo que eu planto, a lei da semeadura não traz consequências somente para a minha vida. Aquilo que eu planto traz consequência para a vida de outras pessoas. A minha responsabilidade aqui só aumenta. A minha responsabilidade só aumenta porque agora eu tenho que pensar o seguinte, o que eu estou plantando hoje traz consequência para outras pessoas. Eu não posso dizer, falar assim, não, eu planto o que eu quero porque as consequências vão vir só para mim. Não é assim que funciona. O que eu planto traz consequência para outras pessoas. Um pai que é embriagado, que chega em casa embriagado, ele escolheu aquilo, mas as consequências toda a família paga. Um filho que é drogado, que se rende ao mundo das drogas, ele fez a sua escolha, mas toda família paga. Queridos, a escolha que eu e você fazemos trazem consequências para muitas pessoas. Voltando à nossa história, quero fazer uma pergunta para você. Aquela mulher, ela sabia que poderia ser pega em adultério, sim ou não? O que vocês acham? Sabia. Ela sabia que se ela fosse pega em adultério, ela poderia ser morta, sim ou não? Sabia. Essa lei era muito clara. As pessoas tinham conhecimento. E aí, sabe o que acontece?
Muitas das vezes eu já ouvi isso na minha vida, as pessoas falam assim, mas fulano fez porque pensou que não seria... Queridos, a gente começa a avaliar qual é o problema do pecado. Bullion, certa vez, em uma das suas mensagens, ele falava sobre o perdão. E ele começava a indagar, dizendo o seguinte, olha, vem cá, se eu cometo um pecado hoje, e vou a Deus arrependido, e Senhor, por favor, perdoa o meu pecado, Deus me perdoa, sim ou não? Sim. Perfeito? Todo mundo concorda? Deus me perdoa, Deus perdoa os meus pecados. Amanhã eu cometo o mesmo erro e faço o mesmo pecado. Vou a Deus e peço perdão a Ele pelo meu erro, com o coração arrependido. Deus me perdoa sim ou não? Continua me perdoando, né? Depois da manhã eu faço o mesmo erro, o mesmo pecado, volto a Deus e peço perdão. Ele me perdoa sim ou não? Quantas vezes Deus poderia me perdoar? Quantas vezes você acha que Deus pode te perdoar? Deixa eu dizer para você, Deus te perdoa infinitas vezes. Quantas vezes você for a Deus pedindo perdão a Ele, Ele vai te perdoar. Sabe qual é o grande problema? O grande problema e o grande perigo não está em Deus não te perdoar, porque Ele vai te perdoar se você pedir de forma sincera e arrependida. O problema está comigo, querido, porque às vezes eu vou acariciando tanto o mal, acariciando tanto o pecado, que na primeira vez eu vou a Deus arrependido, na segunda vez eu vou a Deus arrependido, na terceira, na quarta, na quinta, e eu vou me habituando, me acostumando, eu vou me achegando tanto ao pecado, que chega um momento que eu não tenho mais arrependimento em meu coração. O problema não está em Deus não me perdoar. O problema não está em Deus não conceder o seu perdão para mim. O problema está em eu estar tão acostumado com o pecado que aquilo já não me incomoda mais. Eu estar tão próximo, tão íntimo do pecado que aquilo não traz mais remorsos ao meu coração. Isso acontece com aquela pessoa que vai transgredir o sábado a primeira vez. Isso acontece com o marido ou com a mulher que tem, por exemplo, sua primeira escapulida no casamento. Da primeira vez pode doer, pode machucar, pode incomodar. Da segunda também, só que aí vai esfriando, chega um momento que isso vira rotina. Queridos, aí é onde mora o problema, sabe? Muitas das vezes nós colocamos a nossa salvação em jogo por conta de momentos. Muitas das vezes estamos colocando a nossa salvação em jogo por conta de sementes que jogamos no meio do caminho. Queridos, famílias estão sendo destruídas por prazeres momentâneos. Existem famílias que estão sendo desmoronadas. Famílias estruturadas estão sendo desmoronadas por conta de prazeres momentâneos. E está na hora da gente começar a pensar quais são as sementes que estamos colocando. Os valores estão corrompidos. Cuidado com as coisas que estão colocando à sua mente. Sabe, no texto que nós lemos, parte do texto diz assim: e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei de Moisés manda que a gente apedreje ela, que ela tem que ser morta apedrejada. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Essas pessoas estavam certas, sim ou não? O que você acha? As perguntas vão dificultando, viu, gente? Estava certa, sim ou não? De acordo à lei, sim. Perfeito. Perfeito. De acordo à lei de Moisés, aquelas pessoas estavam certas. O que elas estavam querendo? Que se cumprisse a lei de Moisés. Ponto. Pessoas estavam preocupadas com a lei? Aí é outra pergunta. Essas pessoas de fato estavam preocupadas com a lei? Não. Mas, queridos, de acordo à lei, eles tinham um respaldo na lei. Se nós fôssemos ler, depois vocês podem anotar para ler um pouquinho antes, no livro ainda de João, só que no capítulo 7, no verso 45 a 53, você pode olhar aí depois, fala sobre justamente a estratégia que eles tinham armado contra Jesus nesse caso. Nos mostra, então, que esse caso foi montado. Esse flagrante, ele foi armado. A verdadeira intenção deles, primeiro, não era se cumprir a lei. A verdadeira intenção deles não era condenar aquela mulher, porque a verdadeira intenção deles era criar uma armadilha contra Jesus.
Só que qual foi a escolha de Jesus naquela noite? Buscar sabedoria de Deus. Jesus estava vindo do Monte das Oliveiras, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Queridos, Ellen White diz assim, olha, esses pretensos guardas da justiça haviam eles próprios induzido a vítima ao pecado, a fim de prepararem uma armadilha para Jesus. Isso é o que Ellen White nos traz. A mulher pega em flagrante adultério deveria ser levado para fora dos muros da cidade e ser ali apedrejada. Eles acreditavam em Jesus. Aquelas pessoas, aqueles fariseus que levaram essa mulher até Jesus, eles acreditavam em Jesus, sim ou não? Eles acreditavam no poder de Jesus? Eles acreditavam que Jesus era um homem sábio, cheio do Espírito Santo, filho de Deus? E por que eles levaram essa mulher até Jesus? Consegue entender aí? Se eles não acreditavam em Jesus, se eles não reconheciam Jesus como uma autoridade, por que então levaram essa mulher até Jesus, se não para criar essa armadilha? Ellen White complementa e ela diz assim, olha, se Jesus absolvesse a mulher, seria acusado de desprezar a lei de Moisés e seria denunciado aos romanos como assumindo a autoridade que só a eles pertenciam. Ou seja, só quem poderia absolver seriam os romanos, a depender do caso. Então levaram para Jesus, opa, vamos lá. Se Jesus absolve, a gente acusa Jesus de ir contra a lei. Se Jesus fala mata, nós vamos falar assim, esse cara está todo errado, ele prega o amor e o perdão e ele mandou matar. O sangue daquela mulher seria a responsabilidade de Jesus. Essa foi a armadilha que eles pregaram para Jesus. Queridos, eles estavam usando a pergunta como armadilha, mas deixa eu falar um detalhe, um ponto importante da lei de Moisés. Sabe o que acontece? Na história nós vimos então que levam essa mulher, arrastam Jesus junto, e aí, mata, não mata, apedreja, não apedreja. O que foi que Jesus fez naquele momento? Tem uma palavra aqui que é a palavra-chave para essa história. Jesus se ajoelha, começa a escrever e as pessoas começam a pressionar ele. E aí ele vira e fala assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Queridos, essas palavras, a primeira pedra. Quando Jesus fala a primeira pedra, Jesus não estava falando para qualquer pessoa. Jesus, quando fala a primeira pedra, Jesus estava falando para aquela, não era para toda a multidão, ele falava para algumas pessoas específicas ali naquela multidão. Sabe por quê? Porque de acordo à lei de Moisés, nós já sabemos, aquela mulher tinha que ser morta apedrejada, correto? Ok. Se eu estivesse no meio daquela multidão, eu não tinha autoridade de arremessar a primeira pedra naquela mulher. Só quem podia jogar a primeira pedra foram as pessoas que pegaram o flagrante delito. Ok? Qualquer pessoa da multidão podia jogar a primeira pedra? Não. Só tinha poder de jogar a primeira pedra quem pegou o flagrante. Quem acusou aquela mulher. Só eles poderiam jogar a primeira pedra. Mas a lei de Moisés dizia mais, dizia além. Tipo, se eu fui lá e... Vou usar você como exemplo, viu, Robson? Encontrei Robson em um pecado que merecia como pena de morte ser morto apedrejado. Eu vou lá, levo Robson à multidão, falo, olha, Robson foi pego em delito, em pecado, merece ser morto apedrejado, certo? E ficar constatado que o que eu fiz foi errado, que eu fui uma falsa testemunha, a penalidade que seria de Robson vem para mim. Se eu acuso alguém e fica constatado que eu fui uma falsa testemunha, a penalidade dessa pessoa vem para mim. Então, naquele momento, quando Jesus fala assim, que atire a primeira pedra quem não tem pecado, ele está falando diretamente para as pessoas que disseram ter pego o flagrante, e ele está virando para aquelas pessoas e falando assim, olha, mas cuidado, porque se você estiver sendo uma falsa testemunha, a morte por apedrejamento vem para você. O texto da Bíblia nos diz então o seguinte, olha, dos mais velhos começaram a sair.
Naquele momento eu começo a entender o quê? Quem foi que armou esse flagrante? Os mais velhos, os mais experientes, os fariseus. Queridos, é interessante como a gente gosta de apontar o dedo para os outros. É interessante como a gente gosta de jogar pedra no telhado dos outros e acusar e falar assim, mas fulano, Gilney é uma pessoa fraca por conta disso, daquilo outro. Mas Gilney é um pecador. É tão fácil acusar os outros, mas olhar para nós mesmos é tão difícil. Mahatma Gandhi, ele é tido como um líder, e foi um líder da sua época. E Mahatma Gandhi, ele atendia em uma tenda à população, e as pessoas chegavam, pediam conselho a Gandhi, e as pessoas chegavam, pediam orientação a Gandhi. E Mahatma Gandhi fazia isso. Conta a história que certa vez chegou uma mulher com seu filho ainda pequeno na tenda para ser atendida por Gandhi. E quando chega lá e encontra com Gandhi, diz que essa mulher fala assim, Gandhi, eu preciso muito que você diga ao meu filho para ele não comer açúcar. Ele é apaixonado por doce, mas isso faz mal para ele. Então eu quero que você só diga para ele não comer mais doces, não comer mais açúcar, tanto açúcar assim, porque isso faz mal. E diz que Gandhi ouviu todos os argumentos dessa mulher. Terminados os argumentos dela, Gandhi olhou para essa mulher e falou assim, olha, volte daqui 15 dias. Aquela mulher não questionou, saiu, mas saiu indignada. Como assim? Eu só queria que ele falasse para meu filho não comer açúcar. Mas, seguindo a orientação do Gandhi, 15 dias depois, aquela mulher volta com seu filho. E ao chegar lá, fala assim, Gandhi, eu sou aquela mulher que trouxe meu filho há 15 dias atrás, pedindo para você dizer a ele não comer mais açúcar. Gandhi, com carinho, com um olhar de amor, se ajoelha, vira para aquela criança e fala assim, filho, não coma açúcar, isso faz muito mal para você. Isso faz muito mal para a sua saúde, pare com isso. E Gandhi orienta aquela criança a não comer mais tanto doce, tanto açúcar, como tinha sido feito o pedido daquela mãe. Aquela mãe não se conteve e falou assim, Gandhi, eu posso fazer uma pergunta? Por que você não fez isso com meu filho há 15 dias atrás, quando eu te pedi? Gandhi olhou para aquela mãe e falou assim, porque há 15 dias atrás eu também comi açúcar. Queridos, é fácil aconselhar os outros, difícil é a gente fazer. Queridos, devemos ser exemplo para a nossa família. Nossas escolhas precisam ser exemplo para a vida da nossa família. Nossas escolhas precisam ser exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, no trabalho, na faculdade, na sua vida social, na sua família, no seu seio familiar. A nossa escolha, queridos, as nossas escolhas não precisam ser escolhas ditas, precisam ser práticas feitas e realizadas. As pessoas não se convencem daquilo que você diz, as pessoas se convencem daquilo que você faz. E quando eu digo isso, e eu falo para alguns pais aqui, eu acredito que quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem do que eu estou falando. Dizer para um filho, não faça isso, é uma coisa. Você não fazer, é muito mais fácil de você convencer o seu filho. É muito mais fácil convencer as pessoas pelo que nós fazemos e não pelo que nós dizemos. Queridos, nós precisamos ser exemplo com as nossas ações, com as nossas atitudes. Sabe, nós precisamos ser exemplo. Ellen White continua relatando esse cenário, e Ellen White diz assim, olha, o cenário daquela mulher adúltera. Impacientes ante sua demora e aparente indiferença, os acusadores aproximaram-se, insistindo em lhe atrair a atenção sobre o assunto. Ao seguirem, porém, com a vista, o olhar de Jesus fixaram na areia aos seus pés, e transmudou-lhes o semblante. Ali, traçados perante eles, achavam-se os criminosos segredos da sua própria vida. O povo, olhando, reparou na súbita mudança de expressão e adiantou-se para descobrir o que estavam eles olhando com tal espanto e vergonha. Segundo Ellen White, naquele momento que Jesus, com o seu próprio dedo, começa a escrever no chão, Jesus não escrevia palavras soltas, Jesus escrevia segredos, pecados escondidos daquelas pessoas que, entre aspas, tinham o poder de atirar a primeira pedra.
E diz que a multidão começa a olhar para aquelas pessoas olhando espantados para o chão, e a multidão começa a se apertar porque queriam ver o que estava escrito. Naquele momento, aquelas pessoas entenderam que a melhor alternativa para eles qual era? Sair, que nem o povo diz aí, dar linha na pipa, ir embora. Queridos, e não foi outra coisa que eles fizeram, começaram a sair. A Bíblia diz então que só ficou Jesus e aquela mulher. Uma coisa que me intriga e me chama a atenção: onde estavam os discípulos de Jesus? Será que eles estavam no meio da multidão e ficaram com medo também de seus pecados escondidos? Pessoas que andavam com Jesus a todo instante. Isso me intriga, sabe por quê? Porque eu começo a pensar em pessoas como eu, que estão andando com Jesus, mas que têm seus próprios pecados escondidos. Pessoas como eu, que andam com Jesus, que são reconhecidas como servos de Deus, mas que ainda têm pecados escondidos, que ainda têm segredos não revelados, que ainda têm momentos de escuridão na sua vida. Sabe, foi Jesus mesmo que disse: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Isso está em Lucas 6,41. O que você está escondendo na sua vida? E por que você quer tanto apontar para o seu irmão? Sabe, lembre-se, toda vez que você for fazer uma escolha na sua vida, Satanás está do seu lado. Mas eu preciso lembrar que toda vez que você for fazer uma escolha na sua vida, o Espírito Santo de Deus também está do seu lado. Você pode ouvir a voz do inimigo ou a voz do Espírito Santo. A escolha é sua. Você não tem direito de reclamar daquilo que você permitiu que entrasse na sua vida. Você não tem o direito de reclamar daquilo que aconteceu por permissão sua. Jesus está diante de você, como ele falou em Isaías 30:21. Este é o caminho, andai por ele. Ele está mostrando para você qual é o caminho que você tem que seguir a todo instante. Jesus começa a mostrar e orientar e indicar o caminho que você precisa trilhar. Mas a escolha é minha. A escolha é sua. Cuidado com suas escolhas, vai amanhecer. Talvez aquela mulher não pensou que naquela noite a sua vida estaria por um fio. A sua vida estaria pela decisão de um homem. Talvez ela não pensou nisso quando iniciou a noite. Mas, queridos, amanheceu. E os pecados que estavam escondidos sobre a escuridão foram revelados diante da luz. Os homens aborrecem o pecador, ao passo que amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Cristo, ele detesta o pecado, mas ele te ama acima de tudo. Sabe, Jesus não tem pedra nas suas mãos, como nós temos nesse momento. E o que me chama a atenção agora, falando direto para a nossa igreja, para a nossa comunidade, falando direto para a igreja adventista central de Teixeira de Freitas. Sabe o que acontece, queridos? Muitas das vezes eu tenho andado por esse mundo afora, praticando inúmeros pecados. E quando eu chego aqui, eu tenho visto a igreja com pedra nas mãos. A nossa comunidade com pedra nas mãos, querendo acusar, querendo dizer: mas Jesus, mas Gilney andou fora, Gilney estava fora dos caminhos, Gilney estava em pecado, Gilney estava isso, estava aquilo, e a gente começa a apontar para o nosso irmão que estava aqui até esses dias e saiu por pecado e quer voltar, e a gente começa com pedra nas mãos, querer acusar. Deixa eu lembrar para você, queridos, enquanto nós queremos condenar, enquanto nós queremos que a lei seja cumprida e a gente pega a lei, se reveste da lei, não, mas a lei diz que tem que morrer, a lei diz que precisa ser excluído da igreja, a lei diz, enquanto a gente pega todas essas referências, a única preocupação de Jesus é de perdoar e salvar aquela alma. A única preocupação de Jesus é de dar o perdão e salvar mais uma pessoa para o céu. Queridos, a Bíblia traz vários exemplos de restauração. Eu me apego a alguns exemplos como referência do poder, do perdão de Cristo. Porque mesmo com escolhas erradas, Cristo, Ele nos perdoa. É bem verdade que a gente colhe o que planta. As consequências do pecado vêm.
Mas nós mesmo com as consequências do pecado, nós temos o perdão de Cristo. Aquela mulher, as consequências do pecado foi andar nua pela cidade, ser condenada, estar por um fio para morrer, ter passado vergonha, ter envergonhado toda a sua família. Mas mesmo colhendo todas essas consequências, ela teve o perdão de Cristo. Aí eu me lembro de Davi, queridos. Davi um belo dia estava na sacada do palácio, e ali ele vê uma mulher. Davi dentro do seu palácio tinha tantas mulheres. As mulheres que ele quisesse ele tinha ali. E ele vê uma mulher que não era dele. E ele então atrai essa mulher para si e comete o mesmo erro que a mulher adúltera, comete adultério. Mas sabe o que é que me chama a atenção? É porque a Bíblia depois diz assim, olha, quem foi Davi? A referência da Bíblia para Davi qual é? Homem segundo o coração de Deus. Queridos, Deus não pega como referência os nossos pecados. Ele pega como referência quando a gente pede perdão pelos nossos pecados. Abraão, quem é Abraão? Quando se fala Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Abraão teve medo, mentiu, dizendo que sua esposa era sua irmã, com medo de ser morto pelo rei. Mas Deus não pega como referência o momento de fraqueza de Abraão. Ele pega como referência os momentos de força que Abraão teve ao lado de Cristo. Moisés, com todas as suas limitações, conduziu o povo para sair do Egito, com destino à terra prometida. Mas teve um momento em que Moisés se deixou influenciar pelo ego e fere a rocha. Mas a referência que nós temos de Moisés é de um homem santo, que inclusive foi arrebatado depois de sua morte. Queridos, hoje Jesus quer dizer para você, olha, filho, vai e não peques mais. Sabe qual é a diferença? É porque hoje você não precisa estar exatamente como aquela mulher, nudo, envergonhado, nu. Você não precisa estar como ela. Você pode estar como você está agora e elevar os seus pensamentos a Deus e falar, Senhor, aqui estou, sujo, cheio de pecados, cheio de corrupção, cheio de ódio no meu coração. E você vai ouvir agora de Cristo na sua mente, no seu coração, dizendo assim, filho, vai e não peques mais. Queridos, eu quero que você ore pedindo a Deus, para quando você tiver vontade, que Ele tire a oportunidade do pecado. E quando você tiver a oportunidade, que Ele tire a vontade do pecado em você. Sabe, é hora de você ter segurança. E segurança você só encontra em Cristo Jesus. Já não dá mais para a gente caminhar sozinho. Já não compensa mais caminhar sozinho nesse mundo. A gente precisa estar junto. Sabe, olhe para Cristo e fala assim, olha, eu não consigo mais viver sem você. E se eu errar, me perdoa. E se eu cair de novo, por favor, me perdoa de novo. E quantas vezes for, mas não dá para viver sozinho, não dá para andar sozinho. Eu quero convidar a Aline para estar conosco. Enquanto a Aline canta, eu quero que neste momento você entregue sua vida a Cristo. Apresente a Deus os seus erros, as suas falhas, os seus pecados escondidos, quem sabe. Apresente a Deus, sabe, a corrupção, a dor no seu coração e peça perdão a Deus. Mas eu quero aqui falar para dois tipos de pessoas nessa manhã. Eu quero falar para pessoas que se enquadram como aquela mulher adúltera, que estão cheios de pecado, que tiveram seus erros, que tropeçaram, que caíram e que precisam do perdão de Deus. Eu quero falar para você. Mas eu quero falar também para outro tipo de pessoa. Eu quero falar para outro tipo de pessoa que são aqueles que estavam no meio da multidão. Eu quero falar para você que está no meio da multidão com uma pedra na mão, louco para ver a condenação do seu irmão, louco para ver a queda do seu amigo, do seu irmão. Eu quero falar para você também, entenda, coloque no seu coração, que esse é um momento de perdão, de restauração. É o momento de andar com Cristo. Já não vou mais andar sozinho.
quero Cristo do meu lado. Enquanto a Aline canta, eu quero que você observe se você se enquadra como uma dessas duas pessoas. E independente de qual cenário você se enquadra nesse momento, eu quero que você peça perdão a Deus. Que você se achegue, se aproxime mais de Deus. Porque tudo que Ele quer, nesse momento, é oferecer perdão para a sua vida. É virar para você e falar assim: filho, vá e não peques mais. Seus pecados estão perdoados. Tão longe meu caminho escuro se tornou, perdido e sem forças me senti. Eu não pude ver que ao meu lado sempre estava alguém tentando me ajudar a prosseguir. Mas um dia encontrei Jesus, que me estendeu a mão. Eu agora tenho segurança, já não vou mais andar sozinho e não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou, eu não vou viver sem Jesus. Oh, 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 longe busquei riquezas que não é preciso ter. O meu tesouro sei que está no céu. Amigos eu perdi, triste então meu coração ficou. Mas encontrei um amigo e salvador. Ele nunca me abandonou, oh não. Sua graça me salvou. Eu agora tenho segurança, já não vou mais andar sozinho e não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou, eu não vou viver sem Jesus. Já não vou mais andar sozinho, não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou, eu não vou viver sem Jesus. Sozinho
Amém? Se você também não quer mais viver sem Jesus, se você não aguenta mais viver sem Jesus, se o mundo está te condenando, se o mundo está com pedra nas mãos para você, onde você está nesse momento? Em casa, na sua sala, acompanhando essa transmissão, você que está conosco aqui na igreja, onde você está? É hora de se entregar a Cristo. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. E esse é o momento de você, gente. Momento que não cabe a nenhuma outra pessoa a não ser você se entregar a Cristo. É você virar para Cristo e falar assim: olha, não dá mais para viver sem Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, que muitas das vezes estamos sendo levados pela multidão, como pecadores, como traidores, como desertores. Muitas das vezes estamos sendo envergonhados pelas nossas escolhas. Muitas das vezes as consequências das nossas escolhas têm sido as piores possíveis. Mas eu quero nesse momento, ó Deus, pedir perdão por minha vida, pelos meus atos. Eu quero nesse momento pedir perdão pela vida de cada um que nos acompanha nessa manhã. Pelas fraquezas, pelos desafios que não vencemos. Perdão, Senhor. Por favor, fala no nosso ouvido, no nosso coração nesse momento: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Nós sabemos que se nós formos agora sem Jesus, tudo vai voltar a ser como antes. Voltaremos a uma vida de pecado, voltaremos a uma vida de transgressões, voltaremos a uma vida de corrupção, de promiscuidade, de drogas, de bebidas e de tudo que não te agrada. Por isso nós queremos pedir, ó Deus, nós não queremos sair daqui sozinhos. Por favor, não nos deixe sair daqui sozinhos nessa manhã. Que possamos sair acompanhados pelo Espírito de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que Ele esteja no nosso ouvido, do nosso lado, em cada escolha, desde a hora que levantamos, que acordamos, até a hora que formos dormir, que possamos ouvir a voz do Espírito Santo nos orientando e nos ensinando qual escolha precisamos tomar. Queremos ouvir o Senhor falando aos nossos corações: olha, Gilney, esse aqui é o caminho, andai por ele. Fale ao nosso coração. Queremos sentir o teu Espírito nessa manhã, e nós te pedimos encarecidamente, pelo nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém.